Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela, residente de anestesiologia. Minhas professoras orientadoras são a doutora Renata Navarro e a professora Glaucia. Hoje eu vou falar, então, com vocês sobre alterações em pacientes com piometra. Mas antes de começar falando necessariamente da parte da anestesia, eu vou dar uma pincelada para vocês bem por cima sobre o que é a piometra. Piometra é literalmente o útero cheio de pus. É uma afecção que comete fêmeas, tanto cadelas quanto gatas, que é onde tem um acúmulo de exudato purulento na luz do útero, ou seja, um útero cheio de pus, basicamente falando é isso. Ela pode ser fatal, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa doença. Não necessariamente ela é fatal, mas ela pode ser fatal. Então, isso é uma coisa que tem que acender uma luz pra gente quando a gente ouve piometra. Não entrar em desespero, mas fazer tudo o mais rápido possível. E o tratamento mais eficaz e seguro, mais elucidado na literatura, é a ovariosterectomia, que é a castração da fêmea. Então, é a partir daí que eu, nós, vocês como futuros veterinários, anestesistas, entramos. Até então, não tem nada a ver comigo, que sou anestesista, mas ovariosterectomia é um procedimento cirúrgico e esse paciente vai precisar passar por anestesia. Então, o que a gente, como anestesista, precisa se atentar nesse tipo de paciente? Esse paciente chega para a gente com diversos desequilíbrios. Vou falar para vocês os desequilíbrios mais comuns e qual é o quadro mais grave que esse paciente pode chegar. Mas não necessariamente o paciente ele vai ter todos esses desequilíbrios que eu vou estar citando para vocês. Mas é importante que quando falem para vocês uma piometra está chegando, venham todos esses quadros e todos esses cenários nas cabeças de vocês. Então, repito, não necessariamente todos os pacientes vão ter todos esses desequilíbrios, mas pode ser que eles apresentem 1, 2, 3 ou todos, tá? Vou começar falando então sobre a desidratação. Por que esse paciente chega desidratado para a gente? Normalmente, quando o tutor leva o cachorro ou o gato já com piometra no veterinário, não é uma coisa que está acontecendo desde ontem, porque é uma coisa meio relativamente difícil de identificar em casa, assim. Quando o tutor percebe, ou é porque é um quadro de piometra aberta, ou é um caso de uma piometra que já está bem evoluído, abdômen distendido. Então, normalmente o paciente ele fica sem comer, sem beber água há alguns dias. Então, ele está desidratado, mas principalmente a desidratação se vem pelo sequestro hídrico que esse útero está fazendo. Como ele está muito repleto, ele está repleto de exudato purulento, mas para ele ficar cheio, ele precisa de líquido para encher ele. Então, ele faz esse sequestro. Muitas vezes é por isso que esse paciente chega desidratado para a gente. 99% dos casos de piometra chegam desidratados para a gente. E aí a gente precisa, então, entrar imediatamente com um protocolo de reposição volêmica. A gente precisa saber diferenciar o que é um protocolo de reposição volêmica e o que é um protocolo de manutenção. O protocolo de reposição volêmica a gente vai definir de acordo com a porcentagem de desidratação desse paciente. Então, a gente vai fazer o exame físico, aquele do tugor cutâneo, que puxa a preguinha de pele e vê quanto tempo ela demora para voltar, né? Então, a gente vai definir quantos por cento desidratado esse paciente está, e com base nisso, a gente vai definir qual é a taxa que a gente vai usar para esse paciente. Em gatos, a gente chega até 7 ml quilo-hora, e em cão, a gente pode chegar até 10 ml quilo-hora. Isso na taxa de reposição. Então, é muito importante que a gente já comece com uma reidratação desse paciente assim que ele chega, imediatamente. Outro desequilíbrio que ele pode vir a apresentar é a acidose. Mas a gente precisa entender qual tipo de acidose ele vai apresentar para a gente conseguir tratar essa acidose e tratar principalmente a causa base dessa acidose. Pacientes com piometra chegam para a gente normalmente em acidose metabólica junto com uma acidose lática. A acidose respiratória não acontece muito nesses casos. A acidose metabólica, ela acontece por conta da CIRS. E o que é acidose, né, na verdade, antes de falar? Acidose é quando o pH do sangue está mais baixo do que ele deveria estar. Então, o sangue está ácido. É basicamente isso. E isso é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, porque a acidose é fatal. Desidratação também, mas entre esses dois, o pior é a acidose. E aí, como é que a gente sabe o valor desse pH do sangue? A gente precisa fazer uma hemogasometria. Como a Amanda falou no seminário dela, a hemogasometria é um exame de sangue muito importante, principalmente nesses casos de piometra, e pode ser sangue venoso, sangue arterial. Para a gente saber o pH do sangue é irrelevante.
E aí, com o resultado da hemogasometria, a gente vai saber se a gente precisa entrar com uma reposição de bicarbonato ou se só uma fluidoterapia com Ringer lactato já vai ser suficiente. Vai depender de como está o resultado dessa hemogasometria. Mas, independente do que a gente vai ter que fazer para resolver essa acidose, ali no momento, na hora, é importante a gente tirar a causa base da acidose, porque não adianta nada a gente tratar essa acidose para dali 4, 5, 6 horas esse animal voltar a ter acidose, já que a gente não tirou a causa base. E a causa base da acidose, nesse caso, é a CIRS. E o que é CIRS, né? CIRS é um outro distúrbio, um outro desequilíbrio que esse paciente apresenta. Que é quando o corpo inteiro está respondendo a uma inflamação. E nesse caso, é a inflamação do útero. O útero está repleto de mediadores inflamatórios, sendo liberados na corrente sanguínea o tempo todo, o tempo todo. Então, o corpo, como um sistema único, né? Ele responde a isso. Então, ele não fica com sintomas apenas localizados. Ele não fica só com, por exemplo, dor, a palpação do abdômen e só. Esse paciente apresenta outros sinais. E aí, quais são os sinais que mostram para a gente que esse paciente está em CIRS? São 4. Frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória e os leucócitos. Se a frequência cardíaca estiver maior do que 160 batimentos por minuto, temperatura maior que 39,6 ou menor que 37,7, frequência respiratória maior que 20 movimentos por minuto, leucócitos maior que 12.000 ou menor que 4.000, se ele tiver 2 desses 4 sintomas, a gente já pode considerar esse paciente em CIRS. Então, para a gente conseguir definir algumas coisas aqui, então, para a gente conseguir definir se esse paciente tem acidose ou não, se ele está em CIRS ou não, a gente precisa do resultado dos exames laboratoriais. Então, é muito importante que esse paciente chegue no a primeira coisa que a gente tem que fazer com ele é coleta esse sangue e manda para o laboratório. Depois vai fazer ultrassom, e aí a gente entra com um protocolo de estabilização desse paciente, porque não adianta a gente querendo Por que a CIRS causa ira? Porque, justamente por conta desses mediadores inflamatórios que o útero está liberando para o sistema inteiro, esses mediadores inflamatórios, eles chegam aos glomérulos, que são aqueles partes mais específicas do rim, né? E aí, quando esses mediadores inflamatórios chegam nos glomérulos, eles causam glomerulonefrite. E a glomerulonefrite causa insuficiência renal aguda. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que se atentar muito também nos casos de pacientes com piometra. Não são todos os pacientes com piometra que apresentam IRA, mas as que apresentam a gente precisa tomar um cuidado redobrado. A gente já vai estar entrando com uma fluidoterapia antes do procedimento cirúrgico, a gente já vai estar tirando a causa base com a cirurgia. Então, normalmente, essas pacientes tendem a reverter esse quadro sozinhas, esse quadro de IRA, porque a gente está tirando todas as causas, né, as causas da IRA, a gente está retirando todas elas, e a gente está entrando com fluidoterapia, a gente entra com anti-inflamatório, mas mesmo assim, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, se atentar, prestar atenção sempre. E aí, então, esse é o quadro pior que o paciente pode chegar para a gente. Um paciente que está desidratado, acidótico, já está em CIRS e tem insuficiência renal aguda. É o pior quadro de todos, assim. O paciente já está super apático, a gente tem dificuldade de pegar uma veia, por exemplo, porque muito provavelmente ele está hipotenso por conta da hipovolemia, e aí você olha para um paciente desse e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar um paciente desse na mesa? A vontade que dá é de falar que não, que você vai surtar e que não vai dar. Mas calma, respira que vai dar tudo certo. A gente só precisa manter a calma e estabilizar esse paciente antes. Então, de novo, eu vou falar mais uma vez. É muito importante esperar os resultados dos exames de sangue saírem, para a gente saber o que fazer com esse paciente. A gente vai repor um bicarbonato? Não vai. Isso vai depender do resultado da hemogasa. Então, não tem o que a gente fazer, não tem como a gente entrar com um tratamento empírico. Eu acho que é isso. A gente precisa de um resultado de sangue. Ele já está com insuficiência renal aguda? Não, ainda não está.
ele já está em CIRS, a gente começa com infusão de antibiótico agora, ou não, a gente já entra com anti-inflamatório ou espera a cirurgia. Então, isso tudo a gente depende de exames laboratoriais. A primeira coisa, então, fazer, olha os exames desse cachorro, faz um exame físico nesse cachorro, olha os exames laboratoriais, estabiliza esse paciente. Entra com uma fluidoterapia com dose de reposição, vai repor bicarbonato se precisar, e aí, ok, então estabilizamos esse paciente e ele estava apto para entrar em cirurgia, né, para passar por procedimento anestésico. E qual é o nosso papel, então, como anestesista, nesse momento do intraoperatório? Além de anestesiar o paciente, né? Óbvio. A gente precisa continuar com a fluidoterapia. É muito importante não esquecer da fluidoterapia, porque muitas vezes esse paciente já está hipotenso, mas é por conta da hipovolemia. Então, é hipotensão por hipovolemia. E aí a gente continua com o fluido e esse problema da hipotensão a gente já vai resolver de uma forma mais simples. Mas mesmo assim, não é só esse problema que pode aparecer para a gente durante o procedimento da piometra, da castração, na verdade, né? Dessa cadela. É uma cirurgia normalmente rápida, e a gente fala para o cirurgião para ele ir o mais rápido possível, porque ele é um paciente grave e que a gente não vai conseguir manter na mesa o tempo que o cirurgião precisar. A gente não consegue manter esse paciente por 1h30, 2 horas na mesa, por exemplo. É 40, 50 minutos no máximo que a gente consegue. A gente vai tentar entrar na frente da bala, digamos assim, para o cirurgião, falar assim, olha, é isso que eu consigo. E aí o cirurgião também vai dar o melhor dele, é a equipe inteira dando a mão e correndo juntas para salvar esse paciente. Quanto antes a gente entra, melhor é para o paciente, mas a gente também tem que ter em mente que esse paciente tem que ser estável antes. Então é uma faca de dois gumes. A gente está lidando com andando na corda bamba, assim. Se a gente demorar muito, pode ser que seja prejudicial para o paciente, mas se a gente entrar muito cedo com esse paciente completamente desestabilizado, também pode ser muito ruim para o paciente. É uma situação bem delicada que a gente tem nesse momento. Mas o que eu queria falar com vocês no final desse seminário, o que eu quero que vocês entendam, que não adianta você estar num lugar que tem todos os tipos de droga possível, todos os recursos possíveis, e você não souber farmacodinâmica e farmacocinética básica dessas drogas. Não existe um protocolo, uma receita de bolo para você fazer em piometras que vai funcionar, ou fazer tal droga para cardiopatas que sempre vai dar certo. Não é assim. O que eu quero que vocês entendam é que é muito importante vocês olharem o paciente de vocês como um indivíduo sozinho, como um cachorro, como a Mel, como o Bolinha, não como um cachorro de piometra. A gente precisa olhar, fazer o exame físico nesse paciente e ver exatamente o que ele precisa para a gente conseguir montar um protocolo e montar, às vezes não é nem o protocolo anestésico, mas às vezes é o que a gente vai fazer antes de começar a anestesia, que é o que mais vai fazer diferença na vida desse paciente. Não existe receita de bolo e não existe droga mágica que você vai fazer e que vai resolver todos os seus problemas. Se vocês saírem daqui entendendo isso, eu já estou. Ai, como é que eu faço para parar?